Olá, gente bonita! Estamos aí gravando mais um vídeo, mas antes eu quero te fazer um pedido, o seu engajamento em nosso canal. Primeiro, inscreva-se. Segundo, ative o sininho. Escreva aí um comentário para que o YouTube entenda, que é relevante esse vídeo e compartilha com todos os seus amigos, Hoje nós estaremos tratando, e eu vim com essa camisa aqui de propósito, camisa do Superman, porque muita gente se acha o Superman, Mas nós temos aí as nossas fraquezas, Mas o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Hoje nós vamos falar sobre os 3 passos para a queda, Já dizia o ditado, as más conversações corrompem os bons costumes, Será que a sua mãe também dizia, Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és? Não sei se você sabe, muitos desses ditados que nós ouvimos aí, populares, têm um fundo aí de conhecimento da palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus, na Bíblia, você que é cristão, você leu a Bíblia hoje? Você pegou a Bíblia e leu um texto da palavra de Deus? Lá, eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa boa, muito ensinamento. Para nós que somos cristãos, é um manual do fabricante. Nós amamos a palavra de Deus. E o que tem acontecido ultimamente é o que o próprio profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Você tem que conhecer o manual do fabricante, Certa vez, quando eu me casei, eu ganhei aí uma televisão e eu não sabia como ligar a televisão. E ali eu fiquei observando, olhando a televisão, apertava o controle, coloquei pilha no controle e nada de ligar a televisão. O que eu fiz? Eu consultei um manual e debaixo lá, tinha um botãozinho chamado on-off. Eu apertei, habilitei aquele botão e ligou a televisão, mas eu só soube disso quando eu li o manual do fabricante da minha televisão. Então, quer saber de coisa boa, notícia boa, promessa de Deus? Leia a Bíblia. E por falar em conselho, hoje nós vamos falar sobre conselhos que estão no livro de Salmos, no capítulo 1. Por incrível que pareça, eu poderia ter feito um estudo ainda maior, mas hoje nós vamos compartilhar o Salmo 1 e você vai ver quantos conselhos bons nós temos aqui. Olha só que interessante o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com base no versículo 1, nós vamos observar 3 verbos, Anda, detém e se assenta. E se nós fizermos um comparativo, vai ser mais ou menos, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A gente tem que ter cuidado com esses 3 passos. Andar, se deter e se assentar, O interessante que aqui está falando de uma expressão chamada escarnecedor. Quem é o escarnecedor? Quem é aquele que está escarnecendo? É todo aquele que zomba, brinca com as coisas de Deus. Isso é muito sério, E lá em Provérbios 15, 12, está dizendo que o escarnecedor é aquele e aquela que não gosta de repreensão e de quem a faz. Interessante isso. Então nós temos uma questão nisso tudo, Diante dessa situação, quem são os escarnecedores? São todos aqueles, por incrível que pareça, seja dentro da igreja ou fora da igreja, que não aceita a repreensão e brincam com as coisas de Deus. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus aqui está nos aconselhando para a gente não andar, não se deter e nem se assentar. Isso é sério porque se você anda, você tem que ter cuidado com quem você está andando. Depois de andar, nós temos um outro passo, que é se deter.
né? E quando você se assenta, você está se tornando igual a um deles, né? O interessante que faz, a palavra de Deus, ela sempre vai trabalhar com comparativos. No versículo 2, está falando que o bem-aventurado é aquele, aqui ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, os bem-aventurados, diferentes daqueles que andam, detêm e se assentam, são aqueles que têm prazer na palavra de Deus, na sua lei, né? E fala qual é a característica dele e dela. Ele é, ela é, né? Como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui é muito bom, gente. Quando a gente descansa no Senhor, quando a gente tem prazer na lei do Senhor, a gente vai sim receber de Deus toda a essência, todo o poder, e de fato a nossa vida não vai ser ressequida, a nossa vida vai ser florida. Olha que nós estamos numa época aí muito boa, a época da primavera, época de florescer, época em que as coisas que estão aí brotando vão germinar em nome de Jesus. Essa é a vida do bem-aventurado, né, que não anda, que não se detém e que não se assenta. Ele tem prazer na lei do Senhor. Você tem prazer em obedecer a palavra de Deus? Porque quando as pessoas leem a palavra de Deus, só querem pegar as coisas boas, né? Ou as coisas agradáveis assim. Mas tem muita coisa aqui que é repreensão sim, porque a nossa tendência é tender-se, né, para as coisas da carne, para o pecado. Mas nós sabemos que aquele que tem o prazer na lei do Senhor será como árvore plantada junto às correntes de água. Se você observar, né, as árvores que são próximas dos rios, elas são viçosas, que a sua vida seja viçosa, né? O interessante é que lá no versículo 4 está dizendo que os ímpios, quem são os ímpios? Olha o versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Interessante isso. Quem é o ímpio? Aqui se refere aqui o versículo 4. É todo aquele que não tem fé e tem desprezo pela religião. Ele é como uma palha em que o vento dispersa, diferente do justo, diferente do bem-aventurado aqui, né? O interessante é que lá no versículo 5 está dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Interessante isso. Eles não vão prevalecer no juízo, há um juízo aqui, um juízo final, né? Bem como os pecadores na congregação dos justos. Lá no versículo 6 está fechando o capítulo 1 do versículo de Salmos, que fala algo muito interessante para todos nós, que é o seguinte: amém? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Deus conhece o seu caminho, hein? Deus está olhando por onde você anda. Deus está olhando onde eu ando. Então não adianta se esconder de Deus. Lá na palavra de Deus diz em Hebreus que todas as coisas são patentes e nuas diante do nosso Deus. Então não tem como a gente se esconder. Eu não sou nenhum super-homem, por isso que eu não posso dar mole com esses 3 princípios da queda, que são andar, se deter e assentar. Aí eu te pergunto, com quem você está andando? Será que com quem você andando você está se detendo? Será que você está se assentando? Nessa hora eu queria orar com você, para que Deus possa estar te ajudando, abrindo os teus olhos, a tua visão espiritual, para que você não venha estar, de repente, assentado a uma roda que você acha que é gente boa que está com você, né? E na verdade está te levando para caminhos tortuosos. Porque eu quero que a tua vida venha florescer. Eu quero que a tua vida seja viçosa, seja abençoada por Deus.
Cuidado, que infelizmente nem sempre as pessoas que estão próximas de nós querem a nossa vitória, querem a nossa bênção. Então a gente tem que pedir a Deus que Deus revele a cada um de nós. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção sobre o meu amigo, sobre minha amiga agora que está vendo, Deus, esse vídeo, Deus, porque eu sei, Pai, que ele quer permanecer em pé. Mas a Tua palavra diz, Pai, ai daquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Ó Deus, que a gente possa estar sempre consciente, Pai, e que a gente tenha cuidado, Pai, com quem a gente está andando, com quem a gente está se detendo, com quem a gente está se assentando. Ó Deus, para que a gente não fique no mesmo nível de escarnecedores, Pai. Ó Deus, abra a nossa visão espiritual, o nosso entendimento, Pai. Coloque pessoas boas, Pai. Ó Deus, nos nossos caminhos, Pai. Nós te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero aí, nesse momento, finalizar esse vídeo pedindo a você o seu engajamento em nosso canal. Primeiro, se inscreva. Segundo, ative o sininho. Terceiro, escreva um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e compartilhe com todos os seus amigos. Um abração, que Deus te abençoe. Gente bonita!